Bom dia, meus amores. Faz tempo que eu não apareço aqui no Facebook fazendo live, né? Mas hoje eu resolvi aparecer para falar sobre uma coisa muito importante. Que vocês me acompanham falando sobre coisas da igreja, né? E algumas pessoas que conversam comigo no particular, essas pessoas falam assim sobre a questão do posicionamento político, né? Até pessoas acham que eu sou de esquerda. Tenho que rir. Porque algumas coisas que eu concordo, né, são teoricamente defendidas pela esquerda, né? E acham que eu sou de partido de esquerda. E eu não sou esquerda, gente. Não sou esquerda, não sou direita. Não acredito nesse nesses braços, sabe, políticos, esquerda e direita. Eu acredito que tem o pobre e o rico, o poderoso e o cara que não tem poder financeiro, e que a sociedade se mantém em função da base, que somos nós, os pobres, os pretos, os homossexuais. E daí você acha que isso é pauta de esquerda, mas não é. É a realidade dos fatos. Essa meia dúzia de rico, de poderoso financeiramente, só se mantém aí por conta da gente que trabalha, da gente que mantém o sistema. Então, por isso que eu não acredito nessa história de esquerda, de direita, porque, historicamente, o Brasil não é um país de esquerda. O Brasil é um país que foi colonizado por pessoas com pensamentos de direita. O sistema é de direita. Desde Vai estudar, gente, por favor, vai estudar um pouquinho de história, vai na biblioteca, sabe, livro. Se você não gosta de ler livro, você tem aí um instrumento maravilhoso que é a internet. Vai estudar, desde a colonização pelos europeus aqui no Brasil, o sistema que eles implantaram, se não é tudo sistema de direita. Quantos presidentes de direita nós tivemos, de extrema direita, entendeu? E o Brasil sempre foi de direita, extrema direita. A ditadura foi aí, e tal, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar de democracia, sabe? Que democracia foi uma coisa que a gente conseguiu, a minha geração conseguiu, em face de muita repressão, de muita violência, de violência dos políticos, né? Da falta de liberdade, de prisão mesmo, né? Então eu postei aí alguns textos aí na internet que, por exemplo, para a gente que era preto e pobre, tinha uma lei que nos prendiam por vadiagem se a gente andasse na rua sem uma carteira profissional com registro, entendeu? Tinha uma lei também que se pegasse nós, pretos e pobres, principalmente nós pretos e pobres, fazendo samba, a gente era preso por vadiagem. Na minha época de jovem e de adolescente, você não podia andar com seu cabelo assim, ó, natural, do jeito que estou aqui, ó, entendeu? Porque a gente estava em frente a uma revolução vinda dos Estados Unidos, a geração do Black Power, que hoje você anda com seu Black Power aí, você ostenta seu Black Power, em função das lutas que nós tivemos lá atrás, dos coros que a gente levou. Quantas e quantas vezes eu levei bufetada de policial, porque eu tava com o meu pente garfo, porque o meu black ele não é muito duro, ó, tá vendo? Meu cabelo não é muito duro, muito ruim, como as pessoas falam, né? Porque nosso cabelo não é duro e não é ruim, nosso cabelo é nosso. Então, para mim manter o meu black armado, eu tinha que usar muito laque. Na época era laque, não era mousse. E aí os caras vinham procurar droga, arma no meu cabelo. E acabava por amassar todo o meu black.
quantas e quantas vezes, né? Aí, para mim não chegar nos lugares com o black todo torto, eu levava o pente garfo no bolso. E o nosso pente garfo era considerado arma branca, entendeu? E quantas vezes a gente não era parado pela polícia, a polícia querendo saber onde estava a droga, e vinha fuçar no nosso cabelo achando que a nossa droga, que a droga que a gente utilizava na época, que era maconha, né, que era droga de pobre, que a maconha, o cigarrinho de maconha estava escondido no nosso Black Power. E eu nunca me droguei e tal, mas era a minha cultura. Era a minha resistência naquela época. Né? E você não podia ser resistência, porque resistência era sinal de vadiagem, de criminoso, de guerrilheiro, de bandoleiro. Né? Então a gente passou por algumas transformações e aí surgiu um grupo de pessoas lutando pela democracia, que era o direito de escolher seus representantes políticos, porque a gente também não tinha direito de escolher. Era aquilo que eles ofereciam, apesar que ainda continua, tá? Nós passamos aí por um período eleitoral onde nós voltamos lá para o passado, em ter só 2 partidos. Na época da minha juventude, adolescência e infância, só existiam 2 partidos, o de situação e o de oposição, que hoje a oposição é chamada de esquerda, né? E de situação era os representantes do governo, que queria manter o sistema. E a gente sempre foi condicionado a achar que a oposição era algo maligno para o país, né? Mas os nossos anseios, enquanto que pessoas, eram representados na grande maioria das vezes, pela oposição. Algumas pautas, alguns pensamentos, alguns direitos. Então, não tinha essa de esquerda e de direita. Era oposição e situação. Então, só tinha 2 partidos. O MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, que era o partido do governo. O partido que mantinha a máquina, que tinha os militares e tal. E a gente cresceu nisso daí, só com essas 2 opções, não tinha outra, não tinha. Aí a gente passou por uma mudança e teve uma pluralidade de partido, uma pluralidade de pensamentos, né? Entre eles o PCdoB, o PSOL, o PSDB, que era uma reforma do MDB, entendeu? E aconteceu muitas coisas e o MDB, ele era o responsável pela luta da democracia. Mas eu nunca fui MDB, nunca votei no MDB e também nunca votei na Arena. Mas a pauta pela liberdade, pela democracia, isso me atraía demais, porque eu não vivia a liberdade, a democracia. Eu era obrigado, ainda hoje os jovens são obrigados a se apresentar no exército. É uma obrigação, não é um direito de escolha. E nada que é obrigado é legal. Legal é você ter o direito de escolher. Então, quando teve a luta pela democracia, eu fui geração cara pintada, me enfiei, fui fazer panelaço, fui fazer manifestação, fui de boa, tranquilo. Fui bancário quando tinha greve dos bancários, eu era o primeiro a aderir às greves, porque eu queria meu direito, minha liberdade de poder fazer aquilo que eu achava de ser meu pagamento ser justo de acordo com o meu trabalho, entendeu? E a democracia é maravilhosa. E nós estamos vivendo aqui no momento político, em que a democracia ela está sendo atacada de tudo quanto é forma, e tentando trazer um retrocesso daquilo que a gente viveu lá, com este modelo de liberdade, de projetos e ideias. E eu estava passando por essa semana por um negócio sutil, com a falta de respeito com as decisões particulares de um grupo. Então o que é democracia? Você elege uma pessoa que é representante da sua voz, que tem poder de fala e que tem que representar você nesses eventos, nesses rolês.
E dentro de um ambiente que eu estou, sou responsável por fala de pessoas como eu, que vivem no mesmo lugar que eu, que não foram, esses espaços não foram projetados para pessoas como eu, da minha pele, do meu tom, da minha raça, da minha constituição, e eu fui colocado em votação democrática para representar a voz e as pautas dessas pessoas que não têm acesso a esses lugares, porque esses lugares não são feitos para nós. E só pela democracia, por uma democracia limpa, transparente, pelo voto, que eu estou lá representando. E houve uma manobra ditatorial para tentar me destituir deste lugar, tentar me tirar de lá. E houve e acontece várias manobras nesse ambiente que eu não posso falar aqui agora, mas depois, logo eu vou poder contar para vocês. Várias manobras para tentar tirar este poder que eu tenho, imbuído por essas pessoas que me colocaram lá, para trazer demandas favoráveis para este grupo de pessoas. Afinal das contas, estamos vivendo períodos em que estão trocando 6 por meia dúzia, estão querendo dizer para você que democracia não é legal, que o legal é o sistema ditatorial, onde eu mando, você obedece e pronto, acabou. E isso que é o sistema ditatorial. Se você não obedece, eu te mato, eu te prendo, eu persigo a sua família, eu ofereço dinheiro para você ficar coagido aos meus domínios. Isso é ditadura. Quando não respeitam o seu poder de fala, a sua liberdade de pensar, sua liberdade de falar, de expressão, isso é ditadura. E lá em 64 e antes de 64, muitas pessoas lutaram para te dar o direito de escolha, o direito de voto. Se você está votando errado, você está votando errado, talvez porque você não tenha conhecimento. Se você está escolhendo as pessoas para comandar esse sistema onde você está, a sua empresa, o seu partido político, porque você não tem conhecimento sobre, mas é um direito conquistado com sangue lá atrás, e que a gente que está hoje, que eu agora, com 60 anos, prestes a completar 61, que sou fruto desta geração que morreu lá em 64, eu tenho obrigatoriedade de lutar pela democracia, para lutar pelo meu direito dos meus irmãos pretos de cor, prostituta, pobre, favelado, pessoas de orientações sexuais diversas, ter o direito de se expressar e ter a sua fala e ter os seus representantes respeitado quando eles estão falando em lugar deles, certo? Então, teve uma grande tentativa, várias tentativas de calar a boca, de tirada, tomada de poder, a força, de violência, de destituição do local onde eu estou, do cargo onde eu estou. Muito babado aí. Mas eu quero deixar bem claro aqui, sou favorável à democracia, não sou de direita, não sou de esquerda, não sou de centro, não sou de extrema esquerda, nem extrema direita. Vai estudar sobre isso antes de você ficar rotulando este ou aquele pela condução da vida dele. Sou totalmente apolítico, saber que a política faz parte da vida. Isso que eu estou fazendo é um ato político, sou um ser político, mas eu não defendo pautas de políticos A, B, C, D ou E. Pessoas que estão na situação ou na oposição. Pessoas que estão de direita ou de esquerda. Se as pautas, se a fala, se as lutas foram as lutas do meu contexto de vida, do meu rolê, das pessoas da minha cercania, tô dentro, tô lutando dentro. Mas se sair 1 milímetro, tô fora. Não tenho compromisso. Tenho compromisso com os meus ideais, com a minha vivência e não convivência de político A, político B. Certo? Então, viva a democracia. Porque a democracia me colocou em lugares onde talvez eu nunca chegaria. Representando um grupo de pessoas
um grupo de pessoas de etnias diferentes, diversas que a minha, um grupo de pessoas artistas de qual eu faço parte, que anseia, que precisa de ter voz e que precisa de ter respeito. Então é isso daí, tá bom? Deixando esse breve relato aqui no Facebook, porque eles ainda estão aí. Enquanto os homens exercem seus poderes, estão aí ainda, tá bom? É uma cultura que está aí ainda. E nós somos resistência. Técnico? Então, é isso daí. Viva a democracia. Beijos, deixa eu fazer meu almoço. Só deixei meu salve aqui, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã, né? Então, é um prazer estar falando com vocês. Deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas, que eu sempre gosto de compartilhar. E deixar bem claro para vocês que o meu rolê não é político, apesar de crer que somos seres políticos, mas não tem nada a ver com o partido, tá? Então, é isso aí. Metendo a boca no trombone, que é para isso que nós somos chamados e colocados por essas pessoas para falar e atuar. Beijos, deixa eu fazer meu almoço e protocolar um documento formal acerca dos abusos que são cometidos nesse contexto todo. É a sua voz falando aqui, tá bom? Beijos, abraço e até mais. E se Deus permitir, com 62 estarei pior, com 63, 3 vezes pior, com 64, 5 vezes pior, e daí para pior. Thank you. Beijos. Boa quinta-feira para você.